Você acredita ser possível que os vivos tenham comunicação com os mortos? Em quase todas as culturas, em todos os tempos, a tentativa de contato entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos e a luta por uma prova de que a morte não é o fim acompanham o homem desde o início. Durante muito tempo, religiões e ciência se degladiaram em um debate de surdos. Hoje juntam forças para perguntar: será realmente possível se comunicar com pessoas mortas? Meu nome é Márcia, eu perdi minha filha, ou melhor, ela partiu para a eternidade num desabamento em Guarulhos de uma danceteria. Meu nome é Bila, eu perdi o meu filho há 1 ano e meio num acidente de carro. Depois disso, ficamos numa tristeza muito grande, procurando encontrar alguém que fizesse algum contato com nossa filha. Eu marquei de ir até o centro, fiz uma ficha anteriormente e foi maravilhoso ter recebido notícias do Felipe. Certos pontos da gravação que estava sendo feita na hora, eu fazia uma pergunta e a resposta ia sendo inserida. Fatos que aconteceu nas nossas vidas, coisas de muitos anos atrás, a minha filha falou durante a conversação. Ele coloca na psicografia que ele tem falado com o irmão. O irmão, 1 semana antes, chegou para mim e falou: mãe, eu falei com o Fi no espelho. Isso prova que a vida continua, minha filha está viva e está sempre ao nosso lado, porque tem falado algumas coisas no áudio, fatos importantes que aconteceu depois do desencarne dela. Na psicografia ele fala isso. Eu tenho falado muito, eu tenho conversado muito com meu irmão. Gente, está no ar o nosso encontro marcado. Fazemos todos os dias essa nossa reunião, eu com vocês, vocês consigo mesmo, para tentar satisfazer a nossa busca. Quem de nós não busca na vida, né? A compreensão, a solução dos problemas, a necessidade de se encontrar. Mas o próprio processo de se encontrar é um processo de inteligência, é um processo de estudo, é um processo de discernimento. A gente, cada dia que está aqui, a gente vai levando para você um conhecimento, um material, para que você possa, aos poucos, né, satisfazer essa tua sede. Olha, sede, né? Nós temos, eu tenho, do conhecimento da vida como um todo, a vida cósmica, a vida grande. Você vê, quem de nós não acredita na eternidade? A maioria acredita, né? Mas o fato de acreditar na eternidade é uma crença assim meia. E as provas verdadeiras da eternidade? Como é que faz? Ela realmente existe? Se ela existe, como é que ela é? Quer dizer, essa pergunta que fascina a gente, a curiosidade da gente, há pessoas que fazem disso perfeitos objetivos na vida, de buscar entender, de estudar. E muitas pessoas desavisadas também entram na história. Claro, pessoas que não creem em nada e que de repente começam a ter provas. Provas é uma coisa muito individual, muito. Porque para uma coisa ser prova para você, você tem que ter a capacidade de entender aquilo como prova. Por exemplo, se quiserem me provar a lei da relatividade, eu não tenho conhecimento de física suficiente para entender exatamente o que Einstein quer dizer. Você precisa ter um conhecimento, precisa ter uma capacidade para poder dizer, poxa, aqui realmente é uma prova. Então a prova não depende simplesmente, né, da maneira como ela é apresentada, mas da capacidade do indivíduo de ver aquilo como prova. Quantas provas são tão individuais, tão pessoais, mas todos nós precisamos dela para ter segurança, né? Principalmente da vida após a morte. Que coisa fantástica tem sido ao longo da história os entes queridos que voltam.
para dizer, estamos vivos, continuamos, o amor existe, tudo vai continuar, no futuro nos encontraremos. Isso é mais antigo que andar para frente. Até das mais antigas culturas, a antropologia, a arqueologia tem achado provas de comunicação e da evidência do contato com os outros mundos. Mas à medida que a ciência avança, nós precisamos de métodos e técnicas cada vez melhores e de provas cada vez mais concretas. É o que nós estamos conseguindo. Olha, para a gente transar esse assunto com bastante abertura, eu convidei algumas pessoas que eu acho que vão falar coisas muito incríveis aqui para a gente. É o Quito, a Bila, a Sônia Rinaldi e a Márcia. Vamos receber eles com carinho. Bila, me conta a sua experiência. Você teve uma experiência forte com esse assunto, né? Muito forte. Eu perdi o meu filho há 1 ano e meio, e num acidente de carro. Eu não conhecia o Quito Formiga, mas acabou acontecendo de me apresentarem para o Quito. Quando eu cheguei no Perseverança, que o Quito começou, antes ele começou a falar um pouquinho comigo, eu acredito, sabe quando fala do teu filho, mas você olha assim, você fala... Todo jovem é igual. Mas quando ele começou a descrever o Felipe, como era o Felipe, eu já fiquei meio assim. Ele começou a fazer algumas perguntas que era do Felipe. Como, por exemplo, por que ele está falando da camisa do São Paulo? Aí eu... O que aconteceu? Ele era muito São Paulino. Ele era São Paulino roxo mesmo. E aí o que aconteceu? No aniversário, ele faleceu em julho, no aniversário do meu filho Pedro. Em dezembro, eu distribuí na festa a camiseta do São Paulo, para todos os convidados. E na psicografia, ele cita isso também, para dar tudo que ele... Não era para dar só a camiseta do São Paulo, que era para dar tudo que era dele. Cita nomes de amigo pessoal. Fala o Marco e o Richard. Não são 2 nomes comuns, né? Não. O Richard não. Marco ainda podia Marco, ser. Mas Marcos, né? Marco e Richard. Marco sem S. Marcos, né? Agora Marco sem S. Ele fala, para mim, o que representou? A maneira como o Felipe falava. Tudo que o Felipe me dizia, quando ele ia me falar alguma coisa, ele falava assim, é verdade, mãe? Mas é verdade, mãe. E ele fala exatamente assim na psicografia. Então, não tem... Foi para mim, o que me ajudou demais. Quando aconteceu isso, eu precisava de notícia, como toda mãe. A mãe quer saber do filho, onde ele está. Por mais que eu entendesse, por mais que eu estudasse, eu queria saber do Felipe, onde ele estava. E quando eu recebi essas 22 páginas de psicografia... É muito interessante, né, gente, como ocorre a psicografia, dá para você ver aqui, ó, ver de perto. Mãe, tia Ruth, a minha irmã estava comigo. Mãe, tia Ruth, quer dizer, Tá? Porque tu não conhecia ninguém da minha família, nem a minha ainda, e nem o filho, nem a minha irmã. Quer dizer, quando você foi lá na sessão para receber uma mensagem, foi com sua irmã. E foi com a minha irmã. E não se apresentou, ninguém conhecia. Não. E já começa aqui mamãe e tia Ruth. E ele fala, inclusive, do acidente, que ele não sentiu nada, nenhuma dor, que foi só um susto. O que foi? Foi no farol. E o bombeiro, quando eu fui pegar o boletim de ocorrência, o bombeiro me falou isso. Teu filho não sentiu nenhuma dor, porque foi instantâneo. Ele bateu a cabeça, ele não quebrou nada, foi só a cabeça. Eu sei que isso não vai te confortar. E na psicografia ele escreve: mãe, aquele dia era o meu dia. Eu fui sem sentir nenhuma dor. Se você ver... Ai, gente, não, eu acho que tem que ler essa psicografia, porque é muito bacana. Eu vou pedir para o... Eu vou pedir para o Quito, né? Só completar. Ler para nós. Dá para ler, porque realmente é muito interessante. Ana, completa o que você queria dizer. Uma coisa que me ajudou